Ontem, conhecemos o processo da doma racional através de entrevista e do trabalho feito por Aloísio Marins. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Aras e Raças. Hoje é nosso último dia aqui, na FEMEC, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E é uma pena, pois foi incrível quanto conhecimento pudemos adquirir aqui, nessa feira. Mas antes de encerrarmos, vamos continuar falando e mostrando um pouco mais do processo da doma e housemanship. Confira! Quem monta procura no cavalo um animal que seja manso, bonito, de confiança, calmo, que não ofereça riscos. O animal deve ficar parado para que o cavaleiro possa montar, deve saber encostar nas cadeiras, saber abrir uma porteira, deixar que o cavaleiro coloque um agasalho, ser leve nos controles, saber processar situações de medo e estresse, obedecer controles de direção e velocidade, entrar em caminhões e trailers com facilidade, ou seja, o cavalo deve estar calibrado para seu dono. E esse é sempre o nosso foco. Eu acho que todo cavaleiro espera de um cavalo uma relação legal de confiança, de calma, de tranquilidade, além dos aspectos como beleza, o cara escolhe a cor, escolhe a raça, escolhe a morfologia que ele gosta, tal. Mas eu acho que o que a gente tem que oferecer para esse cavaleiro é um cavalo de confiança, um cavalo que, mesmo com os instintos, mesmo com as variáveis que podem acontecer no dia a dia, seja um cavalo de confiança, um cavalo legal para essa história toda. O cavalo mais importante da vida de uma pessoa é o que ela tem. Não é o ganhador, o perdedor, não, é o que a pessoa tem. Isso faz toda a diferença a hora que esse cavalo que ela tem é um cavalo legal, que atende às expectativas, atende os desejos dessas pessoas, dessas famílias. Falar de doma e de treinamento é saber que ambos são fatores ambientais, que aliados a uma boa genética alcançam objetivos sublimes e ideais dentro da função de cada animal. Todo cavalo nasce igual ao outro instintivamente falando. A única certeza que se pode ter ao se falar de equinos é que ele vai ter medo. O que podemos fazer é transformar esse medo em confiança e fazer com que o cavalo processe isso de outra forma e não trave a qualquer obstáculo. Lembre-se, tudo que o cavalo vivenciar vai ficar marcado na mente dele. É o que se chama de marca mental. Então, procure passar coisas positivas para que o animal entenda que pode e consegue fazer o que está sendo pedido. Horsemanship significa explicar e fazer, parceria para fazer o que precisa ser feito, um respeitando o outro, fazendo juntos e com ética, ou seja, visando os dois lados, passando a ideia clara do que se quer, dando sentido às coisas. Confiança aqui é a base de tudo. O horsemanship é a forma como... O horsemanship não tem uma tradução. A palavra do inglês para o português você não vai achar uma tradução. Porque é um resumo sobre o relacionamento das pessoas com os cavalos. É a forma como você coloca a vida do seu cavalo para ser vivida em absolutamente todos os aspectos. Não só no treinamento, não só no manejo, não só na nutrição, não só na veterinária. Tudo. É a forma como o cavalo leva a vida. A forma como o seu cavalo leva a vida é você que coloca. Então, por isso a gente fala muito dessa coisa da responsabilidade em se ter um cavalo. O cavalo não escolheu ser seu, não escolheu estar onde está, não escolheu nada. Como é que você coloca a vida dele para ser vivida? A gente sempre fala assim, o que o seu cavalo falaria para você se ele falasse, vamos dizer, português, da vida que você coloca para ele viver, né? Então acho que essa é a busca que a gente tem que ter sempre. E horsemanship é isso, é tudo que envolve a vida de um cavalo. Para conseguir o máximo, é preciso um triângulo entre genética, nutrição e treinamento. Tem que ter feeling para ver erros e acertos e adequar o animal para uma função correta. Todos os quesitos devem ser questionados e estar bons, para que nenhum elo seja estourado. A perfeição, como já dito, não existe, mas achar erros e consertá-los aperfeiçoando-os é fundamental.
Afinal, o cavalo é especialista em viver do presente, ao contrário de nós, que temos a tendência de abordar o passado e viver pensando no futuro. O equino retém a informação 5 segundos depois do que aconteceu e não mais. E a vida dele é baseada em 4 pilares: o medo, a curiosidade, a habituação e a marca mental. Para mim é o medo, que todo cavalo tem medo, até que essa ideia seja transformada, e todo cavalo sempre vai ter medo. A curiosidade, o cavalo é um animal extremamente curioso, até para confirmar a necessidade do medo ou não. A habituação, quer dizer, o cavalo se acostuma com as coisas, ou fazer com que um cavalo se acostume com as rotinas. E por último, o mais importante, o que fica gravado, que a gente chama de marca mental. Então, a pergunta que a gente sempre faz: o que eu quero que o meu cavalo ache de mim, ache da minha vida com ele, ache da vida dele comigo? São as marcas mentais que você coloca. Se ele acha e se a coisa vai bem, ele responde isso na forma de performance, de saúde, de qualidade de vida como um todo. Então, para mim, essas 4 coisas são as mais importantes. Doma e horsemanship são conceitos interligados. Mais do que fazer com que o cavalo seja subjugado e aceite ser montado, a doma é uma das etapas de preparação e manejo desse animal. A proposta que o horsemanship faz é ser capaz de compreender o que acontece emocionalmente e mentalmente com esse animal. Sabendo que o ser humano tem uma grande vantagem sobre o animal, que é seu intelecto, sua capacidade de raciocínio, cabe, portanto, a ele agir de forma a fazer com que o cavalo entenda o que nós estamos esperando. À medida que a relação entre homem e cavalo se estreita, mais e mais, por meio de treinamento, provas, viagens, vai se configurando cada vez mais forte a possibilidade de aprofundar nosso conhecimento a respeito da personalidade do cavalo. E assim, novas ideias e comportamentos poderão surgir. Hipóteses poderão ser aventadas quanto à vida tão secreta quanto intrigante desse animal que tanto de humano encarna. Portanto, a relação entre cavalo e cavaleiro vai depender da personalidade do cavalo, de sua sensibilidade e da posição ocupada no rebanho. Considera-se a relação cavalo-cavaleiro como a formação de um conjunto, no qual simples indicações representam ordens, as quais o equino subitamente cumpre, quando a relação é baseada em confiança e em respeito. Quando o equino acertar o que foi pedido, dê um descanso ao animal, dê paz a ele. Aprenda a sentir o cavalo, agir com o coração para receber o melhor. O equino é o espelho da sua alma, então forneça o melhor dos sentimentos. O que pode estragar o cavalo é o fato de ele ser explorado cedo demais e depois descartado. Isso o detona. É preciso que se mude esse conceito, pois tudo bem, o cavalo jovem tem índice mais rápido, porém, o desgaste ocorre facilmente e o potencial do animal pode ser jogado fora muito rápido. Um cavalo, sim, processa as coisas pela mente, tem sensações, tem ideias, ele capta as coisas de uma forma muito rápida e esse aspecto mental é importante de ser trabalhado. Muitas vezes a gente fica muito focado no aspecto físico. Eu quero a virada perfeita no tambor, eu quero o salto perfeito, eu quero a manobra perfeita. Mas um cavalo precisa estar mentalmente legal para fazer o perfeito ou chegar próximo do que é o perfeito. O programa Aras e Raças de hoje chega ao fim. Em uma semana que veio repleta de conhecimento e muito conteúdo para todos. Semana que vem retornaremos, sempre às 18h30. Espero por vocês. Bom fim de semana, fiquem com Deus. Tchau!